Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. No episódio de hoje do Tudoncast, eu tô aqui com a Bruna Goulart e com o Eduardo Carvalho, também conhecido como meu contador, né? Eu brinco que o Eduardo, ele me dá mais esporro que meu pai, né? Não é uma coisa, se você é empresário, se você ainda não é, você não sabe o que é isso, mas se você é empresário, você sabe que o seu contador se preocupa muito com você, né? Mas a gente Desculpa vai te falar interromper, mas não é expor, é consultoria. consultoria, né? Mas a consultoria dele é uma consultoria quase que paternal, entendeu? Caralho, cara, você não pode fazer isso. Eu falei, Eduardo, depois a gente conversa, vai. Vamos fazer, vamos fazer. Você é pior que meu filho. E você. Cara, é um prazer receber você aqui, Prazer é irmão. todo meu, Mas eu vou Heitor. começar pelas meninas, tá? Ó, Bruna, é um prazer te conhecer hoje, né? Ela não é minha contadora, nem minha consultora ainda, mas é um prazer te conhecer e estar aqui no meu podcast pra gente conversar um pouquinho sobre tributos. Muito obrigada, Heitor, pelo convite. É um prazer te conhecer pessoalmente. Vamos ter hoje aqui um bate-papo bem É agradável. isso aí, também espero. Eduardo, se apresenta aí, porque eu te conheço, né? Mas a Então, galera não te meu conhece. nome é Eduardo Carvalho, eu sou administrador de empresas, contabilidade também, e atualmente eu estou com a minha empresa GFC, Gestão Empresarial Fiscal e Contábil. Sou executivo, fui executivo muitos anos aí, multinacional, em empresa no ramo industrial de prestação de serviço. E já tenho aí mais ou menos uns 5 anos, eu estou com a minha carreira solo, né? E tenho focado bastante em pequeno e médio empresários. Uhum. Inclusive o lema da minha empresa é Growing Together, que em inglês significa crescendo junto. Então eu amo essa parte de estar junto com os empresários e ajudá-los, como eu ajudei você, né? É isso, ajuda Ajuda ainda. a crescer, né? A pegar na mão, a dar esporro, É isso aí. muitas vezes. Consultoria, esporro não. Consultoria, porque essa parte de tributação a gente vai conversar aí, É complicada, é né? complicado e a gente precisa realmente instruir os empresários de que nem tudo é não pagar imposto, né? É Então isso. a gente tem que sempre estar ciente do e responsável pelo aquilo que a gente está orientando. Então, isso já me apresentei rapidamente, acho que o bate-papo é interessante aí. Vamos. A É. Bruna Goulart, eu trabalhei com ela há muitos anos, né? Ah, sim, eu ia perguntar de onde vocês se Nós conhecem. nos conhecemos há muitos anos, eu não vou falar quanto tempo, porque a gente não quer Entregar a Denunciar, idade. denunciar a denunciar a idade idade. aqui, mas já faz um tempinho, né? Já foi, acho que do século passado, né? Com certeza. E atualmente nós estamos também, eu convidei, a gente está como diretor da ANB, que é uma associação Negócios do Brasil, no centro. Né? Uhum. Ela está liderando também agora uma nova unidade aqui na Zona Sul, lá na Zona Sul, na verdade. E também é importante para networking e está nos agradecendo bastante também e Sim. está sendo prazeroso. Eu participei de um grupo de empresários também, era aqui na Barra. Provavelmente concorrente da NBA aí, É. o BNI. BNI conheço, Sim, mas é um conhece? modelo totalmente diferente. Ah, é diferente? Porque a ANB é uma instituição sem fins lucrativos. Aham, A BNI tem fins lucrativos, sim. né? Mas é de grupo de empresários, né? Só que a ANB é voltada também para o médio e pequeno empreendedor e profissionais liberais, né? Uhum. Então, e até para pessoas de CLT, né? Que às vezes as pessoas de CLT têm uma vontade de ser empreendedor, tá ali preso, né? Não sou Pablo Marçal, não, né? Ainda bem. Mas está ali preso, mas tem vontade de empreender, tem Aham, vontade de crescer, e a NB é uma fonte de inspiração, né? sim. Que faz um network, promove reuniões, às vezes nós convidamos palestrantes também renomados, né? Para poder dar essa inspiração. E eu tô mais ou menos uns 2 a 3 meses, estou gostando bastante, tô me identificando, né? Ela está mais engajada do que eu, que ela também agora está liberando a NB Mulher também, né? Mas aqui a gente não veio falar da NB. A NB deixa para o presidente da NB falar, Rafael Leandro, se ele vai nos ver, né? Tá convidadíssimo, hein? O Rafael Leandro, ele está muito concorrido em podcast. Então a gente veio aqui para discutir um pouco das nossas vidas e bater um papo aí com você. É isso, né? E para É, você entender também, para não te dar tanto esporro quando você estiver tocando sim, o seu claro, negócio. Né? pô. Pessoal, vamos lá, né? Eu começo às vezes aqui, eu pergunto algumas coisas das pessoas e tal, para as pessoas entenderem quem são vocês, mas eu gosto muito da motivação do negócio, né? Tipo assim, por que levou as pessoas até ali, o caminho, né? E toda a história. Antigamente a gente botava no Tudoncast que toda história tem um início e tal. É, a gente decidiu trocar boas histórias sobre tudo para ficar um negócio que pega mais, mas eu ainda gosto disso.
eu gosto, o que que move as pessoas? O que que move as pessoas pra frente? Bruna, ninguém nasce assim falando. Você tá lá na escola, você tem 5, 6 anos, a professora vira e fala: Bruna, o que que você quer ser? Eu quero ser administradora e especialista em tributos. Né? Como é que você decidiu ser Tem uma administradora história e como você virou a especialista em tributos? Na realidade, eu entrei para a faculdade de administração muito em função do meu pai. Meu pai me incentivou muito, ele tem uma empresa e o intuito dele era que eu desse continuidade à empresa dele. Só que eu acabei caindo na área tributária de paraquedas e, assim, foi amor à primeira vista. Eu me identifiquei muito com a área e com a possibilidade de aprendizado, de conhecimento. E eu tive muita sorte no início da minha carreira, que eu tive bons líderes me conduzindo Puxando o saco aí, ó. e o Tamo Edu é vendo um isso. deles, né? E hoje eu tenho mais de 19 anos de experiência na área tributária. Já trabalhei em diversas empresas aí, grandes empresas multinacionais. Atualmente eu venho fazendo vários cursos e me especializando na área tributária. E um desses cursos eu acabei conhecendo o professor, que hoje é o meu mentor tributário, Luiz Alberto. E ele acabou me chamando para ser mentora tributária na Faculdade Brasileira de Tributação. Uhum. E hoje eu descobri uma nova paixão, que é ajudar pessoas a terem bons resultados, ter um bom desempenho na área tributária, Uhum. né? Sejam administradores, economistas, contadores, advogados que queiram entrar para a área tributária ou que queiram se desenvolver na área tributária. Com a minha experiência, eu consigo trazer aí compartilhar esse conhecimento com os mentorados. É sempre um desespero, né? Eu trabalho. Pra quem não sabe, eu trabalho com imóveis também, né? Um dos meus CNPJs. E é sempre um desespero, cara. Quando você vê uma guia assim, qualquer guia, cara, um guia de TBI, né? A gente já. Que o ITBI não tem nada mais simples do que o ITBI, né? Tem a base de cálculo, que geralmente é a compra e venda, né? E você aplica 3% em cima daquilo. Não tem grandes dificuldades, como você tem no ICMS, IVA, esses impostos mais Há complicados. controvérsias. Há controvérsias, justamente. Mas por que há controvérsias, Eduardo? Bem, deixa eu voltar à primeira pergunta que você fez para ela e eu volto no TBI. Juro que eu não vou esquecer. Tá bom. Não, vou até escrever aqui, TBI. Vou te falar. A gente vai voltar a falar, só para você anotar aí, holding patrimonial. Holding patrimonial, vamos falar sobre isso. Pô. Deixa eu te falar uma coisa. Mas como é que. Eu já entendi o que motivou ela, que foi um negócio de família, né? Vou falar Do da minha pai dela. E eu motivação. quero saber o que te motivou. Então, a minha motivação foi a seguinte: na verdade, eu queria fazer educação física. Uhum. Não parece, não, né? Esse corpinho Pô, aqui, não, Gilberto. cara, do alto dos teus 70 anos, não parece, né? Tô brincando. Eu Mas... queria, mas o meu falecido padrinho, né, que ele era dono de uma corretora de imóveis, ele era imóvel, até a minha prima, ela é dona de uma corretora de imóveis grande na Ilha do Governador. Uhum. Posso falar o nome? Claro, pô. É Olímpica Imóveis, não sei se você ouviu falar. Não ouvi falar. E aí o meu falecido padrinho era naquela época, né, que as mulheres hoje não estão tão poderosas, tão empoderadas como hoje. Ele tinha 2 filhas mulheres, e ele falava para mim: Eduardo, esquece educação física, você não vai ganhar dinheiro com educação física. Faz administração de empresa, que quando você se formar, eu te coloco aqui para você trabalhar na minha empresa e assumir aqui, junto comigo aqui, a administradora de imóveis, a corretora de imóveis. E eu, como eu sou filho de pai português, mas o meu pai português não é rico, né? Uhum. É um dos poucos portugueses que não ganharam dinheiro. Eu pensei do lado financeiro, né? E abdiquei, não de um sonho, que hoje em dia a gente tem que decidir pela carreira muito cedo, né? Sim. Quer dizer, a gente hoje, quando você acaba o ensino fundamental, na época era 2º grau, ginasial, primário, né? Antigamente, você tinha que tomar essas decisões. Eu tomei a decisão pelo lado financeiro e não me arrependi. Passei a administração de empresas, me formei. E logo em seguida, eu dei sorte, que logo em seguida que eu me formei, eu fui trabalhar numa indústria farmacêutica muito grande. E comecei na área financeira, na tesouraria, depois passei para a área contábil. E meu foco
conheço de tributos porque depois eu assumi uma área tributária, mas eu Uhum. comecei na contabilidade, né? Eu tenho um viés contábil também muito bom, né? Sim. Muito grande. E fui seguindo carreira, trabalhei 21 anos na indústria farmacêutica, junto com ela, né? Ela ficou menos tempo que eu. E depois eu assumi cargos de executivo, né? Assumindo a área tributária, assumindo a área contábil. E depois eu fui para fui pra uma multinacional, também na indústria de bens e consumo, fiquei mais 11 anos. Uhum. E após esse período, eu fui desligado da multinacional por economia, enfim. E resolvi seguir a carreira solo, né? Uhum. Montei a minha empresa. Depois eu fui convidado pela própria empresa que foi a Sera Johnson, que na época desligado, fiz um trabalho lá de 4 meses através da minha empresa. E antes ela me convidou, ela foi a primeira. A gente ficou com uma afinidade boa, porque assim que eu fui desligado da Sera Johnson, né? Ela falou assim: Eduardo, você está disponível no mercado? Eu falei assim: tô. Ela disse: poxa, então vem me ajudar. Eu acabei de assumir Minta se for mentira. Não, pode mentir. Não, é verdade. Pô, você está disponível no mercado? Poxa, eu acabei de assumir um cargo aqui, eu estou aqui muito focado numa parte aqui de benefícios fiscais, que ela trabalhava numa empresa aí gigante aí do ramo de gasoduto, né? Ligada a Petrobras, é dona da empresa. Aker, não. Hã? Era Aker? Logo Não, Logo Logística. Logística. Ela trabalhou, ela era responsável pela área tributária focada na parte de benefício fiscal, né? Isso. E ela tinha acabado de assumir e que precisava que fizesse um mapeamento das atividades da equipe dela, né? E eu, sem empresa nenhuma, fui na cara, na coragem, ela me deu o crachá, pode entrar aqui, fica aqui, conversa com os funcionários. Aí foi legal porque continuei no mercado, não fiquei uma semana parado. Uhum. E aí fiquei com ela e depois queria receber, né? Que ninguém trabalha de graça, né? Eu utilizei a empresa de um amigo para poder faturar, ele me repassar, disse: não, faz. Aí foi outra pessoa também, amigo nosso em comum, foi trabalhar lá, depois lá até contratou. Aquilo me empolgou, né? Aquilo me empolgou, aí depois um outro amigo meu, a namorada dele era dona de uma empresa de restaurante que fornecia refeição para presídio, né? E ela precisava de ter um manual de compliance para poder apresentar para o governo do estado do Rio. Eu fiz esse trabalho, né? Dei uma sorte que eu consegui ver um problema na tributação de CMS, recuperei R$600 mil para ela. Top. E aí ela falou assim: poxa, eu só não vou te dar um beijo na boca porque eu sou namorado do teu amigo. Eu pensei, me dar um beijo na boca não, pode me dar um qualquer, né? Da linha do combinado, né? Uhum. E ela me deu, né? E aquilo me empolgou muito, né? E eu gostei, porque eu não fiquei focado só no ramo de negócio e hoje eu me sinto muito mais, falando na parte de motivação, muito mais motivado, muito mais alegria de acordar e trabalhar, né? Porque eu estou conseguindo ver vários ramos de negócio, né? Tanto na parte de... Eu trabalhei 1 ano e meio no Beleza Natural, que é uma prestação de serviço de beleza para... como é que a gente se fala hoje em dia? Com cuidado, né? Cuidado estético. Estético do público afro, assim que se fala, né? Uhum. Sem sofrer processo aí. Exato. Público afro, então. Então, eu passei a atuar em vários ramos, contigo, engenharia, digital, marketing, né? Hoje eu estou Produtoras. Hoje eu estou prestando consultoria também 3 vezes por semana. Hoje eu estou aqui, mas não estou lá porque não é o meu dia. Em uma administradora de plano de benefício, de saúde. Então, isso daí para mim está sendo muito enriquecedor, porque eu estou convivendo e conseguindo dar consultoria, trabalhar, agregar valor a vários ramos de negócio. Né? E isso está me agradecendo muito, porque eu estou tomando muito conhecimento. E com relação ao ITBI, o que você falou que é simples, não tão simples, porque eu já abri 3 holdings patrimoniais e uma das discussões que já virou até case de ação judicial é se incide TBI numa transferência de imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica. Na famosa incorporação, né? Sem ser transação comercial. Né? Então, vamos lá, deixa eu ver se eu chuto certo. Se um cliente, eu sou corretor e eu trabalho, você sabe, né? Faço esse tipo de consultoria, tipo de eu diria que não. Eu diria que não incide em TBI. Mas incide. Mas incide. Tem que ser
advogado, teses, brigar na justiça, mas na teoria incide, senão o cartório não registra no registro de imóveis o imóvel para a pessoa jurídica. Entendi. Apesar de não ter transação financeira, você está tirando do bolso e botando no outro. Sim. Mas você está saindo de uma entidade física para uma entidade jurídica, né? Entendi. Então, existe a incidência de ITBI ao pé da letra, mas existem discussões jurídicas e está sendo discutido ainda no judicial. Algumas empresas, eu tenho um amigo que ganhou, né? Está suspenso até por liminar, não é definitivo, mas tá vendo que não é tão fácil assim. Não é, não, nunca é fácil, cara, nunca é fácil. Nunca é fácil quando se trata de ramo de imposto, pior tributo, ainda. nunca é fácil. Nunca Agora é. a gente vai falar da reforma tributária, que a gente tem uma expectativa que facilite. Calma um aí, pouco. o cara tá querendo meter a pauta aqui, pô. Espera, calma, fica tranquilo. Eu me empolgo. Ô Bruna, o Eduardo falou aqui de uma gama assustadora de coisas que ele já trabalhou, né? De áreas que ele já trabalhou, sempre voltado à parte de tributos. Tua carreira também foi, assim, super mixada ou você ficou mais na indústria mesmo, na farmacêutica? Bom, eu fiquei um tempo na indústria química e farmacêutica. Depois eu entrei para o segmento de combustíveis e me apaixonei. Foi assim, um grande aprendizado, né? Que a gente começa a aprender coisas diferentes, né? ICMS, substituição tributária, você faz operações com diversos estados e muitas vezes você paga a mais, você tem que pedir um ressarcimento ou você tem que complementar. E fiquei alguns anos no segmento de combustíveis, trabalhei em 2 grandes distribuidoras e posteriormente, depois do segmento de combustíveis, eu entrei para uma empresa de logística por sistema de dutos. E nesse meu tempo de experiência, eu atuei tanto na área tributária, também na área de controladoria. Tive aí um período de aprendizado aí com um pouco de contabilidade, conciliação dos impostos. E o meu grande desafio foi, eu acredito que nos últimos 10 anos, que eu encontrei grandes soluções para problemas que até então não tinham solução. Então, consegui aplicar alguns benefícios fiscais inimagináveis que se estenderam tanto para a empresa que eu trabalhava, mas também para os clientes. Adequações da legislação tributária para a operação da empresa específica, redução de incidência de impostos sobre as operações, redução da incidência do ICMS sobre perdas de combustíveis. Então, assim, foram os últimos 10 anos de muitos desafios, muito aprendizado e muitas conquistas realizadas. Entendi. Deixa eu aproveitar a experiência de vocês na área química, farmacêutica e tudo mais, né? Para levantar o caso do Cariani, né? Ele tá sendo investigado agora por conta de facilitação do... Sabe quem é? Não. O Massaroca, a galera do bodybuilder, né? Ele é influenciador. E aí o que acontece? Ele tem uma empresa química, né? E ele está sendo acusado, na verdade ele está sendo investigado, né, pela polícia sobre desvio de alguns produtos químicos para facilitação de refino de cocaína. Basicamente é isso, tá? Eduardo. De refino de cocaína? Cocaína e crack. Alguns dos produtos que ele vendia para terceiros, que ele facilitava, acredito que a empresa, não sei os pormenores do processo não, mas eu acredito que a empresa dele tinha facilidade de comprar grandes quantidades e de fazer o fracionamento daquilo para vender para pequenos produtores. E aí nisso alguém se beneficiou para fazer refino de cocaína. Isso é o que eu tô lendo na mídia, pessoal, não tô inventando nada não, tá? Cara, deixa eu te perguntar, possível do ponto de vista logístico, contábil, enfim, tributário, dá para você reconhecer se você está vendendo para alguém que está mal intencionado? Heitor, se alguém me pedir, né, Heitor, eu quero comprar um imóvel, essa pessoa, tô falando especificamente sobre corretagem, né, e esse cara foi comprar um imóvel comigo,
e ele me perguntasse, e se alguém me perguntasse se ele é bandido ou não, eu não tenho a menor capacidade de responder. Então, assim, eu diria que eu acho muito difícil, mas você que responde, você que é especialista. Então, você me fez uma pergunta que não é muito ligada a tributo, mas é uma pergunta. Eu acompanhei esse caso, eu vi, né? E vi até a forma como chegaram a essa investigação, né? Uhum. Que foi através da Receita Federal. Isso aí foi muito divulgado no ramo até dos contadores, né? Que eu vi muito podcasts e muito conteúdo de contador. O quão a Receita Federal está capacitada e habilitada para pegar esses tipos de rastreamento que foram através de PIX e CNPJs e identificação de beneficiário. Uhum. E o que acontece? Você, para saber se o beneficiário ele é uma pessoa idônea ou não, né? Ele é difícil, porque hoje em dia você tem tudo o quê? Nota fiscal eletrônica, né? Você compra pelo que eu vi, ele comprou de uma indústria conhecida, né? Esse medicamento que estava registrado na Anvisa, a princípio, pelo que eu acompanhei. Sim. Ele tinha uma empresa, CNPJ, estava ativo, né? Ele emitiu nota para o consumidor final. Então, esse rastreamento que houve de grandes volumes, em algum momento nessa cadeia, houve uma movimentação atípica para a Receita Federal gerar esse tipo de discussão. Provavelmente esse medicamento deve ser um medicamento que não seguiu um trâmite regular de importação, e né, que a importação tem toda uma regra na CASEX, de imposto de importação. Mas ele já negociava isso há muito tempo. Sim. Né? Então, quer dizer, foi uma situação atípica ou foi um movimento muito grande de valores que gerou esse tipo de investigação e que pode acarretar em, como a gente chama de outras vertentes, né? Porque se ele é igual um tráfico de droga, podemos dizer assim. O cara compra uma quantidade muito grande, uma coisa é para o usuário, outra coisa é para você traficar. Né? Eu acho que foi por aí, pela quantidade de valores envolvidos, porque, pelo que eu percebi, foi a Receita Federal que rastreou o movimento contábil. E com isso, qual é o aprendizado que a gente tem aí, voltando para o nosso... Então, se você tá a fim de negociar grandes quantidades de produtos, essa é para você, hein? Voltando para o nosso mundo aqui, o que acontece? As pessoas hoje, né, depois a gente vai entrar em um ramo muito interessante aí que eu gosto de falar, é o seguinte: o governo tem muito viés de querer aumentar a alíquota de imposto, né? Porque vamos aumentar imposto sobre grandes fortunas, vamos aumentar a alíquota do imposto ICMS, de renda, né? Vamos aumentar a alíquota de ICMS, vamos aumentar a alíquota de IPI, ou vamos reduzir, enfim, legal. E o que acontece? A minha opinião é que tinha que aumentar a base de fiscalização. Porque hoje a Receita é muito capacitada em rastrear movimentos financeiros, né? Que até a DOC o DOC não existe mais, é tudo através de PIX, né? Você tem aí notas fiscais eletrônicas, você tem uma série de obrigações acessórias hoje que são necessárias enviar para o governo, e você tem um mundo paralelo, né? Quem está aqui me ouvindo, que vai me ouvir, eu estou sendo muito procurado esse ano para regularizar a vida de pessoas hoje que movimentam muito dinheiro, né? Mas não sabem como declarar isso para o governo. Como as pessoas têm boa índole, porque o público que eu lido são pessoas de boa índole. De boa fé, né? De boa fé, né? E eles querem, Eduardo, eu quero botar minha cabeça no travesseiro tranquilo. Como é que eu faço? Então, vamos lá. Você guarda um dinheirinho caso algum dia a Receita Federal bata na sua porta e te pergunte o que... Eu espero que, se tiver algum fiscal, eu não vou dar o nome das pessoas. Você não é obrigado. Não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma boa-fé, existem pessoas que querem andar na linha, andar no compliance, que a gente fala no mundo empresarial. O compliance é andar à luz da legislação, né? E que não sabem como. Então,
procurem um contador, procurem um consultor, porque existem formas, não é, mas aí você vai querer que eu pague tudo do passado. Não, calma, não vamos seguir essa linha tão conservadora. Vamos dar um passo de cada vez, vamos abrir uma empresa, vamos abrir um MEI, ou então vamos abrir um RPA, vamos começar a formalizar o seu negócio para você crescer sustentavelmente, porque senão vai acontecer que você vai achar que é feliz e vai ser um Que belo dia, A você vai multa é do ver. tamanho dessa garrafa aqui, né? Exatamente. Maior, né? A ma- uma coisa muito doida, né? Vocês devem conhecer o produto Magi, né? Magi é Caldo mágico? do Blairo Magi, É. né? Que foi senador da República já e Ai, tal. caldo mágico. Ai, que besteira. Ele tinha fazenda na pessoa física dele, cara. Até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, que a Magi já era gigantesca, ele tinha fazendas na pessoa física. Foi um amigo meu que fez toda a parte de transferência dele para Que chama da constituir a holding. entendi. Vamos falar sobre holding familiar. Hum. Mas isso é muito, muito doido, né? E cai muita gente assim na mentoria, ô Bruno? Né? Pra você, muita gente que tá de boa fé, né? Porque tem gente que não sabe também, né, Não, tem gente Eduardo? que não sabe. Tem gente que não sabe, né? Não sabe quais são os impostos que incidem exatamente por essa complexidade tributária que a gente existe hoje, né? Porque uma pessoa de bom, estou repetindo, uma pessoa de boa índole e com dinheiro, com grana, com capacidade financeira. Por quê? Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um país, deixa eu me lembrar qual foi o país, gente. Foi Suécia, não me lembro mais. Vou olhar. O empresariado chegou para o governo e falou assim: eu quero pagar mais imposto. Aumenta. Cruz Não, credo! depois eu vou me lembrar qual foi o país na Europa que falou isso. Se foi a Suécia, se foi a Suíça. Eu quero pagar mais imposto. A Na Suíça não, porque a Suíça Suíça não. já todo mundo já nasce rico. Eu quero pagar mais imposto. Por quê? Qual era o conceito? Para eu ter, não adianta nada você matar o imposto das pessoas com menor poder aquisitivo, porque não vão consumir o meu produto. Eu prefiro pagar mais imposto do meu lucro, aumento o meu imposto do meu lucro, porque aí consequentemente, não aumente a carga tributária dos menos favorecidos, porque eles vão consumir, eu vou ter pessoas mais felizes, eu vou andar mais tranquilo na rua, Sim. eu não vou ter tanta gente, tanto pedinte. Um conceito diferente de mundo desenvolvido. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas de boa índole que têm essa capacidade de pagamento, mas não sabem como, ou não sabem que, às vezes, você falou de uma fazenda, depende do cara, não tem um contador capacitado, porque a nossa profissão não é fácil. São 5 mil municípios, 5.500 municípios, 27 estados da federação, mais a União. mais ICMS, e a ICMS, como ela falou, com benefícios fiscais, com redução de alíquota, com ICMS substituição tributária, com ISS, com o seu município, aí você tem o IPI, que IPI são zilhões de produtos, cada produto tem uma alíquota, e aí você tem imposto de renda você tem imposto de renda no exterior, tem imóvel lá fora. Então, ou seja, existe uma gama muito grande de complexidade tributária, que se você não tiver uma pessoa capacitada que te oriente, né, que te dê uma segurança, tanto na parte da pessoa física quanto na parte da pessoa jurídica, se você não andar completamente bem, né, você vai ter uma multa muito grande. E o fisco é inteligente. A Selic está alta. O fisco tem 5 anos para te fiscalizar. Normalmente, o que ele faz? E espera o último ano para decadência, vai lá para 2018, estamos em 2024, né? Vamos lá em 2018, aqui, ó, o senhor aqui não declarou em 2018, aí vem os juros altos, vem a multa alta, né? E aí, somente empresas que têm um turnover muito alto, né? Que não tem um histórico, quando vai fiscalizar 2018, já não tem os profissionais da época, os gerentes da época, os analistas da época, e perde o histórico. Eu já fui contratado para atender fiscalização de 2018 e 2019 de empresa que eu trabalhei, porque quem está lá hoje não sabe O histórico, fazer o né? histórico do que aconteceu. Então, aquela história. Não foi fiscalizado, não aconteceu nada até hoje. Mas espera.
Não estou aqui jogando contra o patrimônio, não. Ei. Mas o fisco tem 5 anos para fiscalizar. Não, e é bom lembrar que o fisco tem 5 anos, mas a apropriação indébita, ela não caduca em 5 anos, né? Não, a apropriação indébita é crime. Exatamente. Entendeu? Né? Você reter imposto e não recolher, isso é crime. Imposto de renda na fonte, INSS que você desconta do funcionário, né? É crime. É isso aí. Até o ICMS já foi considerado crime contra a ordem tributária, né? Porque você embute dentro do teu preço, você repassa para o consumidor final, você recebe aquele dinheiro no seu produto, né? E não paga para o governo. Quer dizer, teoricamente, tudo é crime contra a ordem tributária, mas quando você vai e paga, ou tem o refis, hoje você tem, o governo entende, né, que a carga tributária está alta, tanto que tem vários parcelamentos que o governo rotineiramente edita, né? Ou seja, exatamente já sabendo que fica difícil, às vezes, o empresário estar em dia com as mensalidades do baú da felicidade. O carnê do baú, né? Mas, Bruno, lá na mentoria bate mais. São mais profissionais querendo os seus bizus, só para usar um termo bem popular, né? Ou também tem um empresário que quer saber um pouco mais e acaba virando teu cliente posteriormente? Bom, na verdade, na mentoria eu vejo que muitas pessoas que procuram, elas querem não só conhecimento técnico na área tributária, né, mas eles querem receber conhecimento sobre a experiência, a prática tributária, porque a teoria ela é totalmente diferente da prática. Total. Então, quando você se apega muito à leitura de legislação, você conseguir visualizar como aquela legislação é aplicada na prática, sem ter a vivência da área, eu percebo que os meus alunos têm muita dificuldade nisso. E por isso que na mentoria eu trago casos práticos, né? Estudos de casos concretos que deram certo de planejamentos tributários, ideias, insights para que os alunos consigam, por si só, pelo conhecimento transpassado nas aulas, né, na mentoria, eles consigam também aplicar um planejamento tributário, seja nas empresas onde eles trabalham, seja para os clientes deles, né? Às vezes advogados ou próprios consultores tributários, querendo insights para que eles tenham aí mais robustez e ideias novas para aplicar um planejamento tributário ou tentar aplicar algum benefício fiscal para determinada operação. Entendi. Lógico que se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas, pô, eu acho que você também tinha que ter você deveria ter um produto pro pequeno empresário, pro cara assim, que não sabe absolutamente nada, para ele começar a falar assim: pô, beleza, isso aqui eu entendi. Porque o que acontece? Com todo respeito ao meu contador, tá? Mas a gente fica 100% na mão hoje o pequeno empresário fica 100% na mão do contador hoje, né? A gente acaba da documentação. Óbvio que, eu quero saber de comunicação, de câmera, de, como vender mais, como ajudar os meus clientes com marketing digital, mas isso aqui na H2i, né? Mas a gente queria saber um pouquinho mais. Queria saber um pouquinho mais sobre os tributos, né? Não precisa saber tudo, não precisa saber operar, mas eu gostaria de conhecer um pouco. Então, mas aí, desculpa me meter. Se mete. Olha só, o empresário, eu estou convivendo muito, convivi contigo. Sim. Você nunca me perguntou sobre tributo. Eu estou falando de você como o exemplo do Sim, outro. sim. E ninguém me pergunta sobre tributo. O pessoal está preocupado em vender, né? Está preocupado em vender e reduzir custo. E aí, quando vê o tributo, meu Deus, tudo isso. Então, meu Deus, também. Vender e reduzir custo. Vender e reduzir custo e ter margem de lucro. Eu também faço o que a gente chama de BPO financeiro, que é o Business Process Outsourcing financeiro. Ou seja, eu também faço pagamento dos meus clientes. Eu controlo o caixa dos meus clientes. E como eu controlo... Folha, né? Folha. Não. Folha faz parte do trabalho de geração da folha e dos impostos. Tu tá falando pagamento de fornecedor, né? Eu faço pagamento de fornecedor. Entendi. E como a chave do cofre fica na minha mão, o empresário vai ser, opa, eu tô precisando de grana, dividendos. Calma, segura aí que eu estou fazendo o planejamento do caixa e não posso te dar dividendos agora. O que eu quero te dizer com relação ao seu anseio, ao seu desejo?
você ensinar imposto para o empresário leigo, não é fácil, né? Porque a gente tem hoje o Simples Nacional. O MEI é tranquilo, é uma taxa que você paga, lá dentro tem o INSS e o ISS se for serviço e o INSS ou ICMS se for comércio, né? É 2 taxinhas, R$75, 80 no máximo, não passa disso. Isso é o MEI. Qual é o benefício que tem eu pagar essa taxa? Você pode, se você ficar doente e você estiver contribuindo por 6 meses, você pode ter direito a um auxílio-doença, a uma licença maternidade e até, quiçá, uma aposentadoria pequena no futuro. E hoje em dia o plano de saúde está bem mais barato E para. aí você tem a vantagem, aí é uma vantagem acessória, que não é tributária, que você pode ter um plano de saúde no CNPJ do MEI mais vantajoso, como se fosse um PME, que é um pequeno e médio empresário. Voltando para o Simples Nacional, que também não é tão simples assim, que você tem vários anexos dentro do Simples, que são anexos, eu já estou te dando uma aula aqui para o público que está me ouvindo também, né? Dentro desses anexos você tem vários ramos de negócio, né? Você tem consultoria, tem imobiliária, você tem educação, você tem, enfim, todo o ramo lá dentro do Simples Nacional, e que cada um tem seu anexo e tem as suas regras, né? E suas faixas de tributação, né? Se você fatura de tanto a tanto, você vai pagar X% de imposto, tem um fator de redutor que o governo faz. Se for de tanto a tanto, e aí tem determinados ramos que ainda tem que ter um limite com gastos com pessoal para você ter uma alíquota mais baixa. Então, isso daí leva a uma explicação que a gente dá, eu dou normalmente para a pessoa quando vai abrir uma empresa, né? Porque quando você vai abrir uma empresa, qual é a pergunta que eu faço para o empresário? Qual é a sua expectativa de lucro? Se você tem uma expectativa de lucro no primeiro ano, no segundo, no terceiro, qual é a sua expectativa de faturamento? Se você pensa que vai faturar 1 milhão, 2 milhões, 500 mil ou 300 mil, porque o Simples Nacional ele tem um limitador de faturamento anual, né? E mesmo esse limitador de faturamento anual, se ele acha que vai ser uma empresa que não vai dar lucro no primeiro ano, no segundo ano, no segundo ano, e não vai ter funcionário, vai ser só prolabore, às vezes o Simples Nacional não é o mais vantajoso. Você pode ir para o método de tributação que chama de lucro real, né? O lucro presumido, se uma empresa que não for dar lucro, é melhor ficar no Simples Nacional. Então, quer dizer, tem toda uma inteligência por trás que eu estou aqui, né, valorizando a minha classe aqui. Que quando você abre uma empresa, você tem que ter um kickoff, que a gente chama, com um empresário. Né? Conhecer o negócio, saber o que você falou de equipamento aqui. A gente está aqui no podcast, tem uma televisão, você tem um microfone aqui, que eu estou aqui brigando com esse microfone. Câmeras caras, né? Câmeras caras, enfim, mas eu sou do Simples, né? Essa compra desse material aqui, teoricamente, não vai influenciar na carga tributária do teu negócio. O que vai influenciar é o seu faturamento. Né? Mas se você... estou começando agora, eu poderia ir para o lucro real. Beleza, o lucro real, fique você sabendo que as obrigações acessórias são mais rígidas. Né? Você vai precisar ter um controle de uma apuração de imposto de renda, você vai precisar ter uma documentação mais robusta, né? De ter nota fiscal para tudo, de você vai fazer um lanche, você tem que guardar o cupom do restaurante, ou seja, é uma complexidade, você vai precisar de uma estrutura administrativa um pouco mais pesada para que dê substância e substrato para aquela apuração que você vai optar para que você consiga, teoricamente, naquele ano, uma carga tributária menor. Aí, muitas vezes, as pessoas começam pelo Simples Nacional até o negócio maturar e crescer, aí depois, e encarece também o empresário, para o escritório, né? Porque fica mais caro, é mais trabalhoso para o escritório contábil você fazer um controle de uma empresa do Simples Nacional, ao invés de lucro presumido ou lucro real, porque o nível de obrigações acessórias são maiores. Sim, eu trabalhei na construtora, devia ter uns 500 funcionários. Cara, seguramente mais de 10% era setor contábil, tributário. Seguramente, assim, era muita gente. Era um caminhão de gente. E é bem isso que você falou. Trabalhei lá de 2013 a 2016, 4 anos. Tá mudando com a tecnologia. Né? Muda bastante. A tecnologia ela vem para ajudar, né? No compliance, na entrega das obrigações acessórias, no cruzamento das informações.
E o sistema tributário brasileiro hoje ele é tão complexo que para o empresário é muito mais fácil ele ter um consultor tributário que ele confie, que ele delegue, né, que ele discuta os temas importantes da sua empresa, estratégias de operação, estratégias de negócio, para que o consultor possa pensar num planejamento ou num melhor enquadramento, né, de regime, do que ele tentar adquirir o conhecimento por si só e tentar aplicar sozinho, porque ele não vai conseguir. Hoje a gente tem, né, a União com diversas legislações, a gente tem os estados com seus regulamentos, né, municípios, são mais de 5.000 municípios aí com seus regulamentos, com suas particularidades, cada um com suas alíquotas. E para o empresário ficar sabendo de tudo É impossível. é impossível. O que eu quis dizer, quando está mudando a quantidade de pessoas que você falou que trabalham na área fiscal, é que como a tecnologia hoje está muito avançada, infelizmente você reduz um pouco a quantidade de funcionários. Não, né? felizmente, pô. Não, infelizmente você reduz. Infelizmente reduz os funcionários que trabalham no fiscal. Infelizmente você reduz. Mas olha só, se o meu negócio é vender obra, Ah. eu não tenho que ter um monte de contador na minha empresa, entende? Não é contador. Veja bem, o contador responsável é um. Ah, não, tudo bem, mas tô falando Eu tô um monte de falando gente a estrutura falando de da tributo. área, Os né? analistas, a estrutura da área. O que acontece é que o que é muito importante na área que a Bruna está agora de mentoria e de instrução, Uhum. é a qualificação hoje dos funcionários, isso em qualquer ramo, né? Sim. Não é só no ramo fiscal, isso em qualquer ramo hoje está certo. Eu tenho um cliente meu que é dono de um laboratório de diagnóstico, você está implementando um sistema novo e é uma mudança de cultura, né? A tecnologia, a inteligência artificial, toda essa parte tecnológica, esse mundo moderno que a gente hoje está aqui num podcast, quer dizer, isso se a gente não se adequar e não se aperfeiçoar, e o próprio funcionário hoje, ele acaba que se perde no tempo e no espaço, né? Quer dizer, então ele precisa estar hoje muito voltado ao mundo tecnológico, que a gente chama de fiscalês, né? Que é um fiscal voltado com a parte de computação, enfim. Os termos chatos, né? Hoje o cara de TI precisa de um fiscal para explicar o que a tecnologia tem que auxiliar na área fiscal e vice-versa. A área de tecnologia tem que explicar para o cara fiscal como manipular os sistemas, os RPs, né, nessas grandes empresas. E até nas pequenas empresas a gente tem os pequenos, a gente tem sistemas de tributação, né? Tem no mercado Alterdata, Domínio, enfim. E a gente está sempre buscando essa otimização do tempo, né? Porque tempo é dinheiro, né? Então, e as empresas sempre estão dispostas a investir em TI, em tecnologia. É uma melhora também no aspecto de segurança de compliance, mas também você tem que ter treinamento, você tem que ter funcionários que sejam mais capacitados, não na parte fiscal, não somente nessa. Outro dia eu li que até uma pesquisa do IBBT, que é o Instituto Brasileiro de Tributação, que se você colocasse toda a legislação que existe do país em termos de estrada, acho que daria quase a Via Adulta toda, né, em termos de tamanho de artigos e de parágrafos que você tem que interpretar, porque, como ela falou, nem sempre aquilo que está escrito é o que na prática exige. Né? Porque às vezes você lê de uma forma, mas na prática é outra, e o fiscal entende de outra, enfim. Então é muito legal, eu gosto muito desse... Só para falar sobre teoria e prática, durante muito tempo o imposto de renda ele era cobrado em cima a base de cálculo dele, né? Ele era cobrado em cima do total, ao invés de ser por faixa, né? E a faixa foi... primeiro veio a tributação, né? O pagamento por faixas. Por exemplo, a partir de tantos reais vai ser 27,5%. E durante um tempo, quando eu li isso, não é da minha época, né? Eu comecei a trabalhar já na lei nova. Quando eu descobri, eu falei, que isso, gente? Muita loucura. Por quê? Existia uma faixa de salário Tem isento. Que era isento, mas tinha uma faixa de salário que era melhor você não ser promovido. Porque se você ganhasse mais, você era mais tributado. Eu falei, gente, que loucura! É verdade. Óbvio, isso é anterior a 2010, acho que
sei se é de 2008, a reforma, não sei. Mas enfim, Mas isso é muita verdade, loucura. Isso existe. E isso existe acontece também no Simples, né? Porque a galera acaba não optando por não sair do Simples, que hoje a gente tá falando de faturamento até 4 milhões e 800 ainda. Isso. por O ano, né? movimento faz muito tempo, né? Ele opta por não sair do Simples porque ele não quer deixar de ser simples, né? E acaba que aí existem os planejamentos tributários mirabolantes. Vamos abrir outra empresa, né? Mesmo local, ninguém- Dividir operação, né? pô, mas aí Perdão? eu tenho amigos, clientes. Dividir operação. Se você tem uma empresa que tem 2 operações, né? Uma presta É, serviço mas aí a Receita tá ligada nos famosos grupos econômicos, né? Isso é fácil de pegar. O Eduardo já falou aqui, com a tecnologia isso é Não, mole de pegar, né? mas aí é que tá. Tem uma diferença de planejamento tributário e de evasão tributária. Sonegação é diferente de Evasão planejamento. Evasão é diferente de elisão. Né? Elisão é planejamento tributário. Né? E evasão você está sonegando. É uma sonegação. Você não pagar imposto não é uma sonegação. É uma necessidade que você tem. O que é sonegação? Você não declarar que deve. Você declarando que deve e não paga, não é crime. Você não tem como pagar. Vai me cobrar, não tem como pagar. Mas se você não declarar e bater um fiscal, você não declarou. O que é não declarar? DCTF é uma declaração de tributos federais. Os SPEDs, que hoje em dia chama de Sistema Público de Escrituração Digital, que é o PIS/COFINS, que é o fiscal. Se você chega lá e entrega para o governo zerado, você não está, teoricamente o fisco está olhando, essa empresa não está recolhendo nada e não tem nada, não fatura nada, não tem nada. Mas se bater um fiscal lá e ver que tem, aí isso daí é sonegação. Então, o que eu quero dizer com isso? O planejamento tributário nessa situação que você colocou de faixas, isso existe e tem empresários que hoje pensam que acaba que naquele momento, tenho um restaurante, estou aqui vou mudar, eu vou criar uma prestação de serviço, ou então vou criar uma outra empresa aqui, aí vou segregar, isso aqui eu vendo manteiga, agora eu vou vender só pão nessa empresa aqui, mas é tudo no mesmo estabelecimento. Eu vou abrir em 2 para eu não estourar o limite do sim. Mas aí você cria um monstrinho que depois para você desfazer esse monstrinho, só para efeito de economia tributária, você não consegue mais sair daquele monstrinho. Por que eu digo monstrinho? Você criou uma empresa que compra manteiga e vende manteiga. Padaria, mas só que está tudo lá dentro. Uhum. Só que, muito simplista, só que o cara só não vende manteiga. O cara vai vender o pão, vai vender o requeijão, isso aqui. Só que ele vai comprar por um lado e pode vender pelo outro. E acaba que essa situação acaba que cria uma complexidade e que cria um risco muito grande, que a Receita Federal um dia pode chegar e ver que esse tipo de planejamento tributário não é planejamento tributário, e sim uma evasão. Entendi. Entendeu? Pessoal, a gente tá falando de um monte de coisa chata aqui, palavras chatas, números, percentuais, alíquotas, base de cálculo, Vamos né? falar de coisas boas. Vamos falar de coisa boa, que é assim, toda essa coisa aí tá sendo um pouco mudada, né? A reforma tá vindo, né? Pra gente Já tá aí, né? simplificar. Ela já está aí, né? A gente tem um período de transição, salvo engano, são de 15 anos. 10 anos. A gente tem um período de transição aí, só daqui a 10 anos que todo mundo precisa estar exatamente na regra, né? O que, ao meu ver, tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque a gente vai ficar com 2 regras correndo ao mesmo. Exatamente. Para mim é bom. Pra vocês é bom, pra vocês é excelente. Vocês vão ganhar muito dinheiro com isso. A tecnologia também, sistemas, enfim, vai ter que correr em paralelo. Já vai ter que correr em paralelo. Mas só que ainda não tem alíquotas definidas nenhuma ainda, né? Exatamente. Tá nesse período ainda de regulamentação. Né? O que se conversou muito na época foi que o setor de serviços estava bastante prejudicado, né? Enquanto que a galera dos produtos ficou mais tranquila. Tem base de verdade isso aí ou não? O que você acha, Bruna? Você quer falar ou quer falar? Bom, hoje a gente tem a base de tributação sobre consumo, renda e patrimônio. Isso aí. Essa reforma ela vem para tratar exclusivamente do consumo, né? E sobre o consumo a gente tem 3 entes federativos incidindo sobre aquela tributação, que né? A União, Estados e municípios. E a ideia é substituir 5 impostos, né, que existem hoje, que é o PIS/COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um imposto único.
para facilitar. Só que hoje a gente percebe que a carga Na tributária verdade, são para os dois, né? serviços... Vão ser dois, né? Vão acabar Vão. sendo... CBS e Ia ser IBS. só o Não, IVA, na verdade, vão né? ser 3. O CBS, o E IBS e o imposto seletivo. imposto Isso aí. seletivo. Né? que é o do imposto do pecado, né? O imposto do pecado, exatamente. Que é o IPI, praticamente, né? Que o IPI hoje ele é mais alto em função de produtos mais supérfluos, né? Bebida, cigarro, essas coisas. Arma também. Ele é um imposto. Esse imposto do pecado ele vai tratar sobre a tributação de produtos supérfluos que prejudicam o meio ambiente e a saúde, né? Exatamente. E aí entra armas, bebidas, cigarros e outras coisas que podem impactar tanto a saúde quanto o meio ambiente. Vinho não, você sabia que o vinho não? Sério? O vinho faz bem para a O vinho saúde, tem né? benefício fiscal. É porque faz bem, né? Ele faz bem. O vinho tem, o IPI é baixíssimo do vinho. Eu estou fazendo um trabalho de, não posso falar para quem. Pode sim, fala aí. Não, é confidencial. É um grande negócio aí que vai ter de vinhos. Fiz um levantamento recente de tributação de vinho e tem benefício. O IPI é baixíssimo do vinho. É mesmo? E do espumante também. Mas porque espumante é vinho. É né? vinho também, né? Então, bom, Mas voltando, a gente sai de 5 tributos federais para 3. 3, né? É porque 2 ou 3, né? Na verdade, o CBS ele vai ser de competência da União e vai substituir o IPI, o COFINS e a PIS. Uhum. O IBS ele vai ser um imposto de competência dos estados e municípios e vai substituir o ICMS e o ISS. E o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que vai incidir, vai ter uma base ampla. Uhum. E hoje, atualmente, a alíquota dos serviços, né, das prestações de serviços, elas geram de 2% a 5%. E no futuro, né, a gente sabe aí que a gente vai ter um longo período de transição e que a gente vai ter que fazer alguns testes de alíquotas, né? Então, talvez o setor de serviços, ele, no final das contas, ele possa ter uma maior carga tributária do que atualmente ele tem hoje. Então, por isso, existe essa possibilidade. Por exemplo, no Espírito Santo, o ISS em Vitória é 2%. Então, quer dizer, como ela está falando, pode ser que a gente não sabe qual vai ser a alíquota que vai ser determinada. Então, o serviço pode ser prejudicado e, vamos supor, vamos botar tudo 5%. No ramo onde eu trabalho de plano de saúde, a margem de lucro é tributada a 2%. Porque a alíquota vai ser definida agora para todo mundo, né? Vai ser definida. Então, a gente não sabe. Para reduzir a guerra fiscal, né? A gente não sabe se vai ser uma alíquota média, entre 2% e 5%. Ou você vai ser tudo pelo máximo, ou se vai ter diferenciação, como já existe hoje, por ramo de negócio. Isso aí. Acontece muito com o ISS e com o ICMS também. E não só eles, o IPVA, por exemplo, né? Quando a gente pega cidades limítrofes, né? O IPVA Rio de Janeiro 7%, certo? IPVA? IPVA. Depende do carro, né? Não, depende do carro, não. É 7% da base de cálculo. 7% do valor da FIP. Tá? Da tabela FIP. IPVA já não... Rio de Janeiro. Quando a gente vai para o Espírito Santo, salvo engano, é 4 ou 3%. As cidades limítrofes entre Rio e Espírito Santo, a quantidade de carros no Espírito Santo é muito maior do que no Rio de Janeiro. IPVA, né? Porque as pessoas e Paraná acabam. também, Curitiba também. Exatamente. E aí... Isso provavelmente está para acabar. O governo está dizendo que vai cortar bastante vários benefícios fiscais, só deixando a Zona Franca de Manaus. Não é nem benefício. Essa questão de IPVA é a questão de alíquota. O Espírito Santo, como IPVA é estadual, o Espírito Santo tem uma alíquota, o Rio de Janeiro tem outra, e as cidades limítrofes, as cidades que estão entre um estado e outro ali, estão pertinho do outro estado, acaba que você consegue você pede para um parente. Você pede para um parente registrar o teu carro. Sim, entendeu? Sim. Evasão. Não sei se é. Mas não sei você se tem é. muitas locadoras que compram carros do Paraná e você vê placas aqui no Rio de Paraná exatamente para pagar o IPVA mais barato. Sim. Acontece com muita frequência, inclusive. As duas maiores do Brasil aí têm esse benefício fiscal. Mas a reforma ela traz aí um ponto sobre o IPVA, né, que atualmente não tem incidência sobre o IPVA, jatos e lanchas. E com a reforma tributária eles pretendem aí incidir sobre esses grandes bens que são muito valiosos, né, e que hoje não tem a tributação. Mas não vai ser estadual, né? Vai ser da União, eu acho. Esse IPVA eu acho que vai ser de aeronaves e barcos, iates, enfim. Eu acho que não vai ser estadual. Não sei.
Eu também, eu acho que não. Porque o registro da aeronave, ela não é feita no estado. Não é. Ela é feita na Pode União, né? No pode país. Eu não sei. Mas, na verdade, pelo que eu estou sabendo, tudo vai ser dentro de um bolso só. E quem vai... Definir para quem vai o dinheiro vai ser a União. Exatamente. Então vai continuar, os prefeitos vão continuar passando o chapéu lá em Brasília. O grande desafio que foi essa reforma tributária é exatamente a divisão dessa fatia do bolo, né? Porque Sim. isso tudo vai estar dentro de um caixa só e vai ter que direcionar para onde vai. Uma grande mudança que hoje eu vejo que vai ter na reforma tributária e que vai ser muito desafiador para efeito de consultoria, para efeito de sistêmico, é o ICMS. Por quê? O ICMS vai ter uma mudança radical. Como é que o ICMS hoje ele é cobrado aonde? Na origem do produto. Uhum. Quando você vende, o ICMS é cobrado na origem. E com a mudança que vai ter é no destino. Por exemplo, você vendeu do Rio para São Paulo, né? A alíquota que está valendo e o ICMS ele é recolhido para o Rio de Janeiro. Estou aqui no Rio, vendo para São Paulo, eu recolho para o Rio. Com a reforma tributária, o imposto vai ser recolhido para São Paulo, onde o produto vai ser comprado. Foi comprado. Onde ele foi comprado. Isso daí vai acarretar o quê? Várias mudanças de sistemas, né? Em termos de controle de tributação e acaba com esses benefícios fiscais que existem hoje e guerras fiscais entre os estados, porque hoje muitas indústrias foram para Goiás, por exemplo, em Anápolis, e que lá tem benefício fiscal para indústrias farmacêuticas, e aqui no Rio também... Sertão também, né? Interior da Bahia. E aqui no Rio também tem o Rio Log também, que tem créditos presumidos aí para distribuidores de vários ramos. Isso aí o governo está dizendo que vai acabar, né? Que vão reduzir, Duvido. reduzir os benefícios fiscais e que haverá... E o governo é que vai fazer as compensações. Né? Porque como é que esses centros não tão consumidores como Rio, São Paulo, Minas, né? Até o Sul também, vão sobreviver sem benefícios fiscais que atraiam empresas lá para poder produzir e fabricar. E é um desafio. A área de Manaus, a Zona Franca de Manaus está blindada, né? Não vai mexer. Né? Esse é um tipo do benefício fiscal que não vai mexer, que a gente chama que é constitucional. Eu acho que esse aí, na minha opinião, vai ser o maior desafio do governo, é como operacionalizar esse tipo de tributação nova que é o ICMS, né? E depois a divisão do bolo, né? Então, eu acho que vai ter muita política aí no meio, né? Vai ter muita discussão em termos de, na prática, como é que vai ser, e o povo não sentir isso, né? O povo sentir, principalmente no Nordeste, né? Que é muito voltado para a parte de turismo, né? E como é que vai sentir isso no dia a dia em termos de distribuição de verba governamental, né? Porque você tem aí empresas que estão estabelecidas lá única e exclusivamente, às vezes, pelo benefício fiscal que foi vantajoso. Sim. A antiga Fiat, né? Agora grupo GPA. GPA não, grupo GPA é o Pão de Açúcar. O GPA veio na minha cabeça por causa da Billy Diniz. Oh, meu Deus. Foi embora ontem, né? Foi embora anteontem, domingo, né? Domingo. Ele... Enfim, tem uma fábrica que era da Fiat, que agora é Jeep, enfim, várias... É Betim, né? Não, é no Nordeste. Enfim, eles estão lá por conta de benefício fiscal, cara. Isso é ruim. Isso é comum, né, das empresas. Na realidade, agora com a reforma, as empresas vão ter que repensar o negócio, porque antes você escolhia o lugar da sua fábrica, onde você conseguia, de repente, um benefício fiscal, você tinha um incentivo. Agora mudou, vai mudar a forma de pensar, porque vai você mudar a forma de planejar. Ter que colocar isso de acordo com onde você vende, né? Exatamente. Se eu vendo muito para determinado estado, aquele estado tem que ser amigável a que eu venda para ele. Isso é muita loucura, né? Não, e ainda sobre o ICMS, a gente vai ter uma mudança significativa com relação aos créditos. Porque o sistema atual, hoje, a gente toma o crédito com base no que está no documento fiscal. Com a reforma, o direito ao crédito vai ser com base no que o fornecedor pagou de imposto. E isso vai gerar uma mudança cultural nas empresas, né? As empresas vão precisar adequar aí uma gestão de fornecedores que hoje não tem, né?
Hoje está destacado no documento, eu tenho direito. No futuro, não vai ser assim. Então, vai ser necessário aí as empresas implementarem uma gestão de contratos, uma gestão de fornecedores, para que não tenha risco sobre esse tipo de créditos. E aí acaba, infelizmente, isso que você tá falando, né? Acaba prejudicando aquelas cadeias longas, né? Quem produz carro tá ferrado, né? E quem produz batata frita tá se safou, né? Porque o produtor de batata frita só tem um fornecedor, que é o plantador de batata, né? Enquanto que o cara do carro, ele tem o cara que produz o aço, o cara que produz plástico, o cara que produz filtro de ar-condicionado, o cara que ele tem uma quantidade muito grande, né? De fornecedores. Eu só estou deixando claro aqui que eu, Eduardo Carvalho, não sou contra de forma nenhuma a reforma tributária. Eu acho que teria que ser feito sim alguma coisa. O Brasil se não me engano, é o segundo país, é o primeiro país no mundo que gasta mais horas com Obrigações acessórias. obrigações acessórias. 152 dias. Eu gasto tenho esse É, dado da minha eu vi, cabeça. acho que um 152 dias. gasta mais horas com o cumprimento de obrigação acessória e E principal. contencioso, né? É um contencioso. Isso daí vai vir realmente para simplificar, entre aspas, daqui a 10 anos. Eu acho que nesse período, 3 anos já vai estar valendo o IBS e o CBS. 3 anos. Mas para mudar tudo, vão ser 10 anos. Esse período, graças a Deus, eu acho que eu vou estar aposentado depois dos 10 anos. A gente acha que tem muita coisa para brincar aí, para se divertir, para poder orientar, para poder O cara não aprender. adianta, o cara é doente, ele se diverte com o tributo, Não, gente. para Não poder tem jeito. aprender também, né? Para você poder se atualizar e poder participar dessa discussão. A gente que tem, né? Participa de entidades aí ligadas à autoridade, né? É, de estar junto e conviver com esse tipo de situação. É um momento muito importante para a nossa vida profissional, para todos os contadores, né? Já tem gente que já está vendendo cursos, conteúdos sobre esse assunto, né? Se você estiver vendendo, procura aqui H2i, tá? Que a gente vai ter o prazer de gravar o teu curso Sim, tem aqui. vários, já estão explicando, mas não tem muito o que explicar nesse momento. Quer dizer, o que a gente está explicando, lógico, tem que explicar como era antes e como vai ser agora, né? Aham. Mas a gente ainda não tem muitas definições, tipo alíquotas, enfim, de como que vai ser essa situação, mas já tem aí um bom arcabouço aí fiscal já definido pelo governo. E eu acho necessário, mas que ainda tem uma certa mudança aí que vai acontecer principalmente no nosso mundo de pequeno e médio empresário, que é o seguinte: essa mudança ela vai gerar crédito, como ela estava falando, de débitos e créditos. Vai ser um sistema não cumulativo que a gente chama. Né? O que acontece? Você hoje, sendo do Simples Nacional, você só vê receita, né? Você paga e tudo que você compra, você não abate em nada daquilo que você vai pagar de tributo quando você vem. Com essa reforma tributária e também empresas maiores, o PIS e COFINS, ele tem vários sistemas, chama PIS COFINS monofásico, tem PIS COFINS não cumulativo, enfim. E mesmo não cumulativo, não são todas as despesas que geram crédito, são algumas despesas, tipo aluguel de imóvel pago para pessoa jurídica gera crédito, depreciação de máquina e equipamento gera crédito, compra de insumo gera crédito, mas tem outras séries de despesas que o empresário tem que não gera crédito. E o que vai acontecer é que todas as despesas vão poder gerar crédito na hora que você for pagar. O que significa? Que é o tal do valor agregado, né? Exatamente. Você vai pagar sobre o valor agregado, que é o ICMS. Quando você compra um produto, você paga a margem de lucro. O IPI também, quando você compra um produto, você paga na margem de lucro a diferença. O PIS/COFINS também vai ser assim. O que eu quero dizer com isso? As empresas do Simples Nacional que estão no meio da cadeia, o que é empresas que estão no meio da cadeia? Uma empresa de comércio que está no meio da cadeia, que compra um produto e revende. Então, esse meio da cadeia que está no Simples Nacional, vai ter que se fazer um planejamento tributário que, de repente, é melhor migrar para um novo sistema de IBS e CBS, ou de CBS se for que no caso é de consumo, né? O IBS é mais para serviço. Serviço normalmente não é meio de cadeia, né? A não ser que seja intermediação de negócio, né? Que o cara compra uma comissão. Às vezes é melhor você abdicar do Simples Nacional e ir para esse novo modelo de tomada de crédito, porque isso aí pode ser mais vantajoso, porque tudo que você compra vai tomar direito a crédito. E como o método de tributação teoricamente vai ser mais simplificado,
isso daí vai ser um bom desafio para nós, né, que trabalhamos na área atualmente como consultores, mas não quer dizer que a gente vai ficar como consultor a vida toda, né? A gente pode ser convidado aí para uma grande empresa, mas independente disso, a gente tem que ficar observando esse movimento da tributação, da tomada de crédito, das alíquotas que vão ser definidas, para que o pequeno e médio empresário também fique atento junto com o seu consultor tributário qual vai ser a melhor forma de tributação. Não digo esse ano, mas daqui a pouco porque tem muitas empresas que ficam tomando tomada de decisões, e esse é um momento que tem que se ficar atento nas tomadas de decisões futuras, porque vão vir muitas mudanças, entendeu? Agora uma coisa que ficou Vão que vir, é tá interessante. certo isso? Vão vir, tá? Virão, muito Virão. Não, vão vir e virão eu mesmo. Um é auxiliar, o outro não. Eu sou chato com o negócio de português. Relaxa. Vamos lá. O negócio interessante, né, é que com o valor agregado, você vai ser forçado. Tipo assim, na verdade a evasão diminui. Porque como vou ter que registrar tudo que eu compro para empresa, né? Coisas que antigamente ficavam. Aquele negócio de, vou fazer um serviço sem nota, vou fazer um negócio sem nota. Não tem mais um negócio sem nota, né? Porque todo mundo vai querer, pelo menos as empresas Mas que tem vendem isso. para outras empresas. Mas existe sem nota? Hein? Nunca existiu. Ah, Nunca existiu sem nota, pessoal. Nunca existiu. Nunca existiu. Mas já ouvi falar, meu cachorro fala a respeito, mas entende? Porque agora como eu vou ter que registrar tudo, né? Eu vou Na verdade, estar mais propenso a pegar nota fiscal. na verdade, tem, existe, não sei se existe, mas Não, mas lembra assim, você vai querer CPF na nota? Não quero CPF na nota, ou CNPJ na nota, né? Por exemplo, na empresa na empresa que eu tinha, né, de engenharia, às vezes eu ia comprava sei lá, um silicone e tal. Vai querer CNPJ na nota? Não, deixa pra lá, eu tava na correria. Não, agora eu quero CNPJ na nota, porque eu vou querer que porque você vai ter, que a gente essa chama, compra aí entre tem lá uma outra na minha situação que a base. gente não comentou aqui, só está me faltando o termo, que você vai ter um benefício para o consumidor que é o... Corta aí que vão me lembrar. Ele vai Que lembrar. é Ele o- Idade é a merda, Bruno. Que Idade, é o foda. cashback de Cashback. tributo. Uhum. Né? Você ouviu falar? Isso. Vai ter o cashback de tributo, que é mais um pouquinho parecido com o crédito de IPTU que a gente tem aqui no município do Rio, que você coloca o CPF na nota e arruma um valor que você acredita quando você for pagar o teu IPTU, o teu imóvel. E esse cashback vai ser exatamente o que você falou, vai forçar os consumidores a quererem comprar tudo com nota, a informar o CNPJ, porque ele vai ter um cashback. Como isso vai funcionar na prática, eu não sei. Mas a ideia do governo é exatamente essa, ou ter um cashback sobre aquilo que o cara compra, né, de produtos, né, de notas que são emitidas. Provavelmente vai ser igual shopping, né, que você tem um aplicativo, coloca a nota e concorre a um carro, né, um desconto no estacionamento. Provavelmente você vai ter um aplicativo do governo que você vai lá, o consumidor coloca lá, isso eu estou supondo que seja assim, né? Coloca lá o CNPJ, o estabelecimento que você comprou, aquela nota está lá e pode ser que aquilo ali acumule créditos e pontos que possam ser utilizados ou como depósito em conta ou com desconto de produto, eu não sei. Hoje, com a tecnologia na palma da tua mão, você pode fazer tudo, né? O IPTU é uma boa, o IPVA é uma boa. Bom do IPTU e IPVA é que são um estadual e outro municipal. A maioria das pessoas, né? Aliás, a maioria eu exagerei. E muitas pessoas têm que pagar IPTU e IPVA. Seria uma forma de você dar essa compensação às pessoas aí. Né? Exatamente. Quando eu dirigi o Instituto Liberal, né? Fui diretor do Instituto Liberal. E talvez a maior pauta lá no meu BN foi 2016, 17. Uma das maiores pautas, sem dúvida, era a tributação, né? Naquela época, né? A gente não tinha nem cheiro de reforma. A gente estava muito falando sobre do professor Marcos Sintra, o imposto único, que era imposto sobre tirar todos os impostos que existem no país, IPTU, e substituir por um imposto sobre transação financeira. E era era como era a CPMF, só que era uma alíquota ridiculamente pequena, assim, menos do Mas que... era ridiculamente pequena a CPMF. A CPMF era ridiculamente pequena, sim, e gerava uma receita enorme. Imagina. Entendeu? Tudo que é transação financeira gerava CPMF. O professor Marcos Sintra, um abraço para ele. Professor, se você quiser vir aqui ao podcast... Você lembra o que as pessoas faziam na época da CPMF? Não. Caixa. Faziam caixa. Tirava em grana e pagava em grana.
Hoje em dia você não tem nem mais essa. Quer dizer, ainda tem os caixas eletrônicos, pode fazer isso. Uhum. Mas era cash. A maioria. Todo mundo tinha um jeitinho brasileiro de ser, né? De querer fazer as suas transações. Mas hoje, tu acha que, assim, Não, tem a CPMF, violência, tem... eu acho que a CPMF hoje não é um imposto que vai voltar. É muito difícil, é muito antipopular, né? Uhum. E eu acho que era tanto que a CPMF chamava contribuição provisória sobre movimentação financeira, Uhum. né? E graças a Deus realmente foi provisória, né? Porque senão... Porque óbvio que você vai estar advogando em causa, contra você, contra a tua classe. Mas a CPMF era um imposto financeiro. Eu não tinha, a gente, como consultor, não tinha ingerência nenhuma. Assim, o que eu faço para não pagar a CPMF? Cara, Para de pagar para de fazer TED, né? tira em dinheiro, entendeu? Ou então para de ficar depositando em 3 vezes, paga para um só, enfim. Não tinha Não tem muitas como, porque maneiras. é percentual sobre a transferência. É, Então, tanto faz se você faz 10 pixels ou um pixel só. exatamente. Tanto Exatamente. faz. É Hoje percentual. você só tem as tarifas hoje bancárias, né? De DOC, de Pix, que você paga para o banco, né? Mas não paga para o governo, né? Então, quer dizer, mas aí acaba que você embutia isso no preço, quem acabava pagando sempre era o consumidor final, não tinha jeito. Não tem É. jeito. Mas você ia fazer uma pergunta, eu te interrompi aí. Ah, sim, não, mas aí o professor tava falando e tal, e quando a gente tava lá no instituto, né, a gente sempre discutia, cara, uma coisa é você pagar, né, pagar pelo aplicativo do banco um boleto de R$ 10. A outra coisa é você ter que ir na agência e aí você entrar numa fila onde a fila é separada entre pessoas que nasceram em dias pares e pessoas que nasceram em dias ímpares. E aí quando você chega para falar com o caixa para pagar o seu boleto, o seu caixa só fala japonês e você só pode falar com esse caixa em alemão. Então, esse é o sistema tributário brasileiro, né? É a segunda opção, o sistema tributário brasileiro. Quando na verdade, a base, né, ela é sempre a mesma, né? Você tem que pagar R$ 5. Então existem duas coisas. Uma é a forma de pagar o imposto. Nossa, eu que dei a porrada aqui agora, hein? A forma de pagar o imposto e a outra é o valor do imposto em si. Ah, Né? sim. E aí eu acho que essa reforma veio para facilitar a forma de pagar o imposto. Porque o imposto mesmo, né? Como você falou, é vontade política. Vai ser 3, vai ser 5, vai ser 2, vai ser 1. Não, você tem, o PIS e a COFINS basicamente é a mesma base de cálculo. Só que você tem que emitir 2 guias diferentes. Uma para o PIS, outra para a COFINS, porque cada um vai para um bolso diferente. Uhum. Imposto de renda e contribuição social. Basicamente é a mesma base de cálculo. Só que um vai para um fim, uma finalidade, e outro vai para outra. Né? Então, quer dizer, o governo hoje joga para o contribuinte o trabalho, a responsabilidade de fazer o trabalho das obrigações. E essa reforma tributária vem para simplificar isso aí de ponta rapidamente, só fora as várias legislações inerentes a cada imposto. Agora, uma coisa que eu acho que também, que eu penso só que é importante, que já os empresários começam a pensar, e já estão pensando, que vai vir a reforma tributária, como a Bruna falou, que foi sobre o consumo, sobre a renda e sobre o patrimônio. Quando vier sobre a renda, tem um ponto que o governo está discutindo, e já tem muitas discussões políticas, e se isso for avante, mais um desafio, puxando a sardinha para o meu lado também, que é a tributação sobre os dividendos. Lucros e dividendos, né? Exatamente. Tá dando até dor aqui. Ai, meu Deus! Carro na PJ, casa na PJ, vai ser... Se tiver tributação sobre o dividendo, o que acontece? Mesmo as empresas dos Simples Nacionais, vão ter que ter uma contabilidade rigorosa, vão ter que apurar o lucro, porque se o cara distribui... Hoje já é assim, se o cara distribui, o empresário retira, que caixa não é lucro. Caixa é um retrato momentâneo que a empresa tem ali naquele momento. Viu o dinheiro lá, tira. Quando vai ver, não tem mais dinheiro. Ou seja, o controle contábil vai ter que ser muito mais rigoroso, porque você tem que apurar o lucro, né? E correto, porque aquele lucro ali vai ter dividendos. Eu já tenho. Eu não vou aqui, não vou falar que o povo que vai me ver aqui vai ter que me contratar. Lógico que tem ideias para você reduzir a carga tributária de imposto de renda sobre distribuição de dividendos. Né? Isso daí vai fazer com que cada vez mais o empresário reinvista no negócio, né? O lucro. Né? E
Bem, vou ficar quieto aqui. Não vou falar É mais. isso. Não, é. vai ter Não, que e outra trazer coisa, de- pessoal, pelo amor de Deus, hein? Falei que carro na PJ e casa na PJ não pode fazer isso. Tem uma normativa da Receita Federal que não deixa você fazer isso, tá? A não ser que seja pro negócio, né? tem Se que for ser- pra você, não pode fazer. Você vai ter que passar a pensar mais, a levar sua vida pessoal dentro do negócio da empresa. Mas eu digo o seguinte, mas que seja inerente ao seu negócio. Exato. Entendeu? Eu que sou corretor, por exemplo, como eu me desloco pra fazer visitas e tal, tudo ok o meu carro estar na PJ. né? Exatamente. Exatamente. Você, por exemplo, veio hoje para cá trabalhar, Sim. né? Então você pegou um Uber. Ah, paguei da minha física. Você vai ter que ter essa mentalidade, se for tributado o dividendo, com segurança, porque tem como justificar que você veio aqui para trabalhar. Sim. Então você vai jogar esse Uber dentro da tua PJ. Ah, e eu não vou precisar de dinheiro para tirar dividendos para pagar o Uber que eu paguei na minha física. Você está entendendo aqui o raciocínio que os empresários vão ter que ter, mas isso com segurança, porque tem uma regra que tem que ser inerente ao negócio que você está fazendo, porque senão vai caracterizar dividendos. Se você Obviamente. pegar lá um cartão de crédito, ficar comprando, for balinha Juquinha pode até colocar na tua empresa que não tem problema. Mas vai lá, vamos lá na Disney, né? Com o cartão de crédito da empresa, você vai ter que provar que você fez uma convenção de vendas na Disney. Né? Ou que você foi trabalhar na Disney para fazer um podcast. Uhum. Senão, é caracterizado uma distribuição de lucros disfarçada, que a gente chama de DDL. Né? Distribuição de lucro disfarçado. Que vem com multa. Distribuição disfarçada de lucro. Tudo direitinho, né? Tudo entendeu? lindo. Isso daí é muito bonito. Gente, o negócio é o seguinte. Eu quase... Se vocês quiserem consultoria desses caras aqui, com todo respeito, Bruna, eu falei esses caras, mas da Bruna e do Eduardo. Eduardo, ó, eu vou falar do Eduardo, que eu conheço já há muito tempo e é um cara que eu não só respeito, como admiro Tenho mais muito. tempo que a Bruna também, de vida também, né? Não tanto assim, mas tem. Porque, Um pouquinho mais tempo de vida que a Bruna, mas não mais não, mas é que a Bruna que eu tô conhecendo hoje, mas é uma pessoa que se é recomendada pelo Eduardo, Não, a Bruna Não uma tem a profissional, menor- Ela é mentora tributária, rapaz. Sabe o que é isso? é isso. Deixa eu te falar, Bruna, se o pessoal quiser te encontrar aí nas redes sociais, te procura onde? Bruna, Goulart. Ah, tá. Bruna, tem um underline antes. Isso. Então, underline, Bruna, underline, Goulart. Isso. Goulart, né? Goulart, Com com T. T mudo. T mudo, T de tatu. E tu, velho? Tu já tá no Instagram aí, fazendo essa... Cara, eu posso ser encontrado aí nas baladas. Eu tô brincando. Eu sou encontrado no Instagram, meu Instagram é GFC, né? Eu tenho no meu pessoal Educar565. E com o Heitor, pode procurar o Heitor. Pode procurar que a gente vai indicar, tá bom? O back-office aqui O também. back-office indica também, tá bom? Back-office. Eu E sempre meu telefone deixa aí no ar aí também? Não vou deixar o telefone, não. Não, telefone tá maluco, não. tá maluco. Muita Olha só, mulher- Muita mulher me tem ligando. um episódio que tem o meu telefone, cara. Então, todo santo dia, juro por Deus. Não, que se eu deixar telefone, só vai ligar empresa de plano de saúde, telefonia. Impressionante como Não, mas isso nem acontece. precisa deixar o telefone, os caras descobrem. Eu digo, Eu sempre termino com duas perguntas. O que eu vou fazer as duas pra Bruna? Que a Bruna falou menos que a gente fala beça, Eduardo. Não, eu sei. Bruna, vamos lá. Eu sempre termino aqui com duas perguntas. A primeira pergunta é se você indicaria alguém, não precisa falar quem é a pessoa não, mas se você indicaria alguém pra ser entrevistada por mim aqui no podcast. Eu indico o nosso presidente da Associação de Negócios do Brasil, Rafael Leandro, Show. que ele é uma figura que tem bastante conteúdo, tem uma história de vida legal e tem muito a agregar ao Top. seu podcast. Top, não foi combinado, eu juro que não foi combinado, gente. O que eu faço, Bruna? Por que essa é a penúltima pergunta? E por que eu faço essa pergunta? Às vezes eu comecei aqui eu comecei no podcast perguntando se a pessoa gostou, mas óbvio que a pessoa vai falar que gostou, independente se ela tiver gostado ou não. E aí eu troquei a pergunta. Eu troquei assim, você botaria alguém nessa furada? Se a pessoa falar, não sei, vou pensar. Aí
eu tenho certeza que ela odiou a experiência. Se ela indica alguém, é porque ela gostou, entendeu? Então eu tô levando em consideração que você, caso o Rafael Leandro, né? Isso. Acredito que você não queira botar Rafael Leandro numa furada, Não. então acho que você gostou da experiência de estar aqui no podcast. Foi muito agradável a Ixi. experiência, Heitor. Começamos tenso, mas depois relaxamos. Inclusive, se você quiser indicação de outras pessoas, eu tenho também. Quero 1 milhão de pessoas aqui, tá? Eu quero todas as pessoas que você puder me indicar. Mas feedback positivo não me leva pra frente. O que me leva pra frente é chute na bunda, né? Então eu quero um feedback negativo. Eu quero uma coisa. O que eu posso melhorar aqui no estúdio, no podcast da empresa, pra que você, próxima vez que você vier aqui pra falar sobre a tua mentoria agora lançada como infoproduto pela H2I, a próxima vez que você vier aqui você esteja mais feliz. O que eu posso melhorar aqui pra você? Olha, assim, sendo bem sincera, Heitor, foi tudo muito agradável e tranquilo. A gente ficou bem descontraído. Teve cafezinho, teve chocotino, teve água. Água Tudo gelada. perfeito. Perfeito. Pra ser sincero, eu tô sentindo, assim, não tô com calor, mas eu queria estar sentindo um pouquinho de frio. E eu imagino se vocês estão com Eu sou blazer. friorenta, então eu tô tranquila. É, tá tranquilo? Se eu tivesse de blazer, ia só estar. ia falar isso, ó. Só o ar podia ser um pouquinho. Não, só isso. desculpa, gente, desculpa Aí depois vai mesmo. chegar a minha vez de falar. Porque o normal aqui é tá geladão. Ah. Mas eu realmente passou despercebido. Pra mim tá agradável. Eduardo, feedbacks negativos, não com relação Não, à negativo, contabilidade da né? empresa, né? Não, Com negativo- relação ao podcast. Negativo, eu vou te falar que eu já fiz uma live para a Faculdade de Estácio e é a primeira vez que eu estou fazendo um podcast. Eu já estou protelando isso há muito tempo, né? Tem que entrar nesse mundo digital, não tem jeito, né? Nesse jeito. mundo. E feedback negativo nenhum, vocês estão de parabéns, as instalações são ótimas, o local muito, apesar de É. moro aqui do lado, A culpa não é fiquei do dando local, volta de volta. Gente, coloca aí, olha só. Eu botei a H2I Produções, ela tá no Google Maps. Não existe nenhuma chance de ter qualquer perigo de chegar aqui, porque vocês não vão saber chegar sem falar com a gente. Isso é um problema Eu me sério perdi dos aqui, mas incorporadores. Foi culpa minha, mas o lugar muito bem, legal, o prédio muito bacana, É top demais, né? top demais. Depois, quando acabar o episódio aqui, eu vou abrir aqui pra você ver, cara. A vista aqui é maravilhosa. O top, muito legal. E quem eu indicaria aqui, não, feedback, o ar-condicionado só um pouquinho, porque eu também tô de Não, férias, né? realmente, a água, eu reparei, juro. Eu reparei agora. E o entrevistador também. Top. Ele é melhor como entrevistador do que como meu cliente. Ele né, me dominou aqui na entrevista. Não, mas é um assunto que eu fico à vontade. Me É um assunto que eu deixou fico à aqui vontade. acuado em determinados momentos, mas foi a primeira vez, né? Eu acho que o próximo vai ser melhor, não por causa de vocês, mas por causa da gente mesmo, né? De nós mesmos, né? Se a gente tiver uma próxima vez, de soltar mais, né? E conseguir trazer novos conteúdos. E quem eu indicaria? Né? Você vai fazer essa pergunta? Sim, vou te fazer. Então faça. Pode responder. Posso responder? Pode responder. Você já perguntou? Não, então pode. Não, eu tô te perguntando. Então tá bom. Quem você Eu indicaria pra traria estar o aqui? Nico Rezende. Já estou para trazer aqui o meu cliente, Perdão? o Nico Rezende. Você já falou dele pra mim. Já falei dele para você, ele é meu cliente. Estou para trazer. Ele se comprometeu, mas aí teve, né? Tá tarefado com shows, enfim. Vou trazê-lo. Vamos lá. Vou trazê-lo. Posso vou contextualizar? trazê-lo Posso e- contextualizar? Posso pode contextualizar? Ele Não, tem que fazer o teu- contextualizar. Contextualizar. Esse cara, não, porque eu quero levar o Nico Nico, Rezende. Falei, Nico Rezende. Cara, cantor, pô, não é da tua sabia que época, era não. Nico Rezende. E aí eu falei, não, cara, qual a música? Não tô ligado. Aí ele cantou uma música. Aí depois que você cantou a música, eu fui procurar, lógico, né? Mas realmente, não é da minha época. Não é. Não é. Eu sou um pouquinho mais novo, cara. Mas. Eu não vou cantar aqui, senão eu vou acabar que mudar de profissão. É, virar lógico. cantor, né? Mas é o Mas aí- perigo, esquece vem, trânsito. Então, coloquem aí no Google, vocês vão saber quem é Nico Rezende. Ele também, além de ser um cantor de MPB, também é de jazz, né? Toca jazz. E tem uma empresa que eu sou contador da empresa dele, que é a Beat Produções, que Ele é produtor. é de sound and branding, né? De jingles, né? Muito talentoso. E eu acho que seria legal. É um bate-papo legal. É. Eu vi ele num podcast do Sérgio Malandro com aquele rapaz. Qual é o nome Cara, o podcast de Sérgio Malandro é maravilhoso. dele? Qual é o nome do outro rapaz que faz dupla com o Sérgio Malandro? É um ator, um cara alto. São dois. Esqueci Quem? o nome dele. Esqueci o nome. Fala, produção.
É? do Papagaio de pirata? É o Papagaio de Pirata, mas quem é que faz o podcast com o Sérgio Malandro? É um rapaz também, um cara que trabalhou na Zorra Total também. É? Não tô ligado não. Vou ver. Depois a gente vê. Aí eu vi o podcast, é muito legal, muito bacana, foi muito interativo, assim. E eu não me veio mais outra cabeça. Quem que eu posso trazer aqui? O Rafael Leandro já está acostumado com o podcast, então não é nenhuma furada para ele. Ele está direto no podcast. O Renato quem? Renato Rabelo? Não tô lembrando quem é. Um cara- Certamente eu... Depois você vê. Vou dar uma olhada. Ele é conhecido, sim. Ele é até cantor também, eu acho que. Eles estão no nosso concorrente aí, mas É. acontece. Se você quiser alugar o estúdio, pessoal, pra ser o seu estúdio de podcast, entre em contato com a gente que a gente faz isso aí. Quem vai emitir a nota vai ser o Eduardo, com certeza. Com prazer, porque o ticket tá baixo. Temos que aumentar esse ticket aí. É isso. Empresa nova, pô. Empresa nova. Calma. Growing together. Pessoal, obrigado pela presença Obrigado, de vocês eu que aqui. agradeço. Tá Foi um bom? prazer, né, na rádio. Galera, obrigado pela audiência de vocês aí. Valeu.